Salve meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso curso de preparação para o barco sacerdotal. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Ori e Orimá. Antes de falar sobre Ori e Orimá, eu quero lembrar você que o nosso curso ele vem em ordem regressiva de numeração, então começa lá no número 100. Aqui embaixo tem o link da nossa plataforma para você poder fazer esse curso e receber o certificado. Tem também o link do grupo do Telegram. Só que esse grupo do Telegram ele só vai existir até o dia 8 de janeiro. No dia 8 de janeiro, esse grupo vai ser convertido no grupo do barco sacerdotal presencial. Então não vai ser aceito a presença de ninguém que esteja fora do barco, porque é um grupo onde a gente vai transmitir fundamentos e sigilos do próprio curso, né? Um curso que é juramentado, trata de assuntos fechados, então não vai ter ninguém de fora lá no grupo. Então esse link ele vai passar a não existir. Então, se você está assistindo esse vídeo já passou de 8 de janeiro, não adianta clicar no link do grupo exclusivo, que o grupo exclusivo não existe mais, tá bom? Bom, para falar de Ori e Orimá, nós temos que mencionar W.W. Matos Silva. Por quê? Porque através dele, através da manifestação do Pai Guiné, Matos Silva faz a junção de diversos fundamentos esotéricos. Então é numerologia, astrologia, astronomia e diversas outras coisas. Ele mistura planetas, signos, números, cores, enfim. E toda essa mistura de linguagens forma a Umbanda esotérica. A Umbanda esotérica, ela elimina qualquer vínculo de sincretismo do orixá com a Igreja Católica. Então não existem santos católicos, não existe o santo lá. E os orixás, eles são ressignificados. Então, a Umbanda esotérica não leva em consideração os orixás africanos. Ela dá um novo significado aos orixás, mantendo-se ali os 7 orixás básicos, e dentre eles Iori e Orimá, que não são orixás africanos, né? Eles não estão no panteão Nagoya-Yorubá. Quando questionado sobre isso, através da fundamentação de Matos Silva, é dito que esses orixás existiam antes de Atlântida e que era uma memória adormecida no consciente coletivo, que foi trazido pela espiritualidade nesse momento, foi reaberto pela espiritualidade nesse momento. Na prática, Iori e Orimá, eles são vinculados a outros orixás para poderem existir. Então eles só existem se estiverem com esse vínculo com outro orixá. Iori vinculado a Ibeji, que aí sim é um orixá conhecido, né? Conhecido inclusive do panteão africano. A gente já fez um vídeo aqui sobre Ibeji, então não vou ficar repetindo. Mas Iori está vinculado a Ibeji e vinculado à linha das crianças, né? Dos Erês, a linha de atuação dos encantados, dos Erês. Já Iorimá está vinculado à linha das almas e também vinculado ao Obaloaê. Então, a presença de Orimá dentro da Umbanda é vinculada à existência de Obaloaê, que aí sim é um orixá que vem da cultura Nagoya-Yorubá. Como dito, antes de cultuar, houve uma ressignificação dos orixás. Então, ficou aí Ibeji para Iori, Obaloaê e Orimá. E Orimá cuida também da atuação das almas e dos pretos velhos, então traz em si o mistério ancião. Então nós temos em Iori o mistério do princípio da vida, do início. Em Orimá nós temos a sabedoria, o mistério ancião, o mistério do fim do ciclo. Então eles estariam em pontos opostos, energeticamente falando, um com a jovialidade, outro com a senilidade, né? Com o mistério ancião. Trabalham juntos, trabalham separados? Cada orixá trabalha de forma independente. E, nesse caso, Iori e Orimá, que não são orixás muito cultuados, muito falados na Umbanda, a não ser que você siga exclusivamente vertentes vinculadas à Umbanda esotérica, e aí você ouve falar muito e com certeza sabe muito mais do que eu. Mas caso você nunca tenha ouvido falar esses nomes, ou caso na sua casa não pratique, não se sinta
estranho, não se sintam estranho no ninho. É comum. A grande maioria dos terreiros de Umbanda não cultuam Iori e Orixá, da mesma forma como lá atrás eu já falei para vocês que a maioria dos terreiros não cultua Logunã e Oroiná, que também são orixás que na mesma forma foram trazidos por um autor específico, né, e que foram aplicados a uma doutrina, a uma vertente específica. Muita gente adota, muita gente não adota. O que diferencia a gente adotar ou não adotar um orixá que é trazido por um autor? É muito simples. Primeiro, ele tem que ter uma fundamentação clara. Segundo, ele não pode ser uma substituição de algo que nós já temos. Vou dar um exemplo para vocês. Eu cultuo na minha casa o Obaloaiê. Se Yorimá está vinculado ao Obaloaiê, se Yorimá representa as almas, representa o Obaloaiê, então eu não tenho por que deixar de cultuar o orixá que eu cultuo para cultuar Yorimá. Já tenho o Obaloaiê na minha casa, então eu não preciso substituí-lo por outro com a mesma função. Então, eu não tenho por que pegar um orixá que tem uma função e substituir por outro com a mesma função, só mudando o nome. Então, eu não trago Yorimá para minha prática, porque eu já tenho ali o Obaloaiê, que representa as almas, que representa os pretos velhos. Já quando a gente fala, por exemplo, de Oroiná, eu não tenho dentro da minha doutrina um outro orixá que atue na força da justiça e do fogo divino consumidor. Então, eu trago esse fundamento para mim. Então, para você trazer ou não um fundamento para sua casa de um orixá, aquele fundamento, primeiro, ele não deve existir na sua casa com outro nome, porque se ele já existe com outro nome, você vai adotar aquilo que já existe. Segundo, ele tem que estar muito bem fundamentado, você tem que saber as cores, os otás, ponto de força, ponto cantado, você tem que saber toda a fundamentação do orixá, a que vem, por que vem, de onde vem. Então, quando você tem toda a fundamentação de um orixá, você agrega a ele a sua linhagem, a sua tradição, e não tem problema nenhum, você pode agregar o orixá que você quiser, desde que devidamente fundamentado, desde que não exista outro com a mesma função. E aqui eu vou deixar uma reflexão para vocês. Olha só, os orixás são divindades, são potências divinas. E essas potências divinas, elas são unas. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando se fala em amor, existe uma energia primordial do amor. E em nível planetário ela se divide em diversos tipos de energia, diversos tipos de amor. Mas a energia una de amor é uma só. Nós já temos um nome que nós damos para a energia do amor, é Oxum. Então, se você recebe a informação de outro nome, de outro orixá, que porventura se associa à energia primordial do amor, você não deve substituir, porque você já tem Oxum. Se você não tivesse nenhum, aí você acrescenta, mas substituir no mínimo, uma situação constrangedora. No mínimo, tá? É antiético religiosamente falando, você está desmerecendo uma força, um poder. Então, é importante nós termos em mente que se já existe um poder, se já existe uma força relacionada a determinada energia, a determinada função, você não deve chegar e substituir, colocar outra no lugar. Por quê? Porque quando você coloca uma, você está desdenhando da anterior. Não é isso? Você está falando, Oxum não me serve, eu vou usar o orixá tal. Então, quando você efetivamente substitui uma potência por outra, uma força por outra, então você está ali fazendo uma troca desnecessária na sua caminhada, na sua vida. É importante que você tenha firmeza nos seus fundamentos. É claro que se você tem uma força ali, que você não tem o fundamento dela, mas você cultua por questão de tradição, e você conhece uma outra força que se sobrepõe a essa, e que você conhece plenamente o seu fundamento, então você faz a substituição. Claro, aquilo que você fundamenta melhor, você coloca no lugar. Vou dar um exemplo aqui de IBG e Iori, por exemplo. Para que eu vou substituir um pelo outro se um deles eu conheço totalmente o fundamento e o outro eu não tenho o fundamento aprofundado? Ah, mas lá na casa de fulano tem o fundamento aprofundado.
Ok, então lá na casa dele ele cultua, na minha eu cultuo outro. Então, não tem problema você cultuar quantos orixás você quiser? Não, não tem problema. Se a gente for, por exemplo, na Umbanda Guaraci, né, Umbanda Guaraciana, que é do Caboclo Guaraci, você vai ver lá 16 orixás. Esses 16 orixás são divididos em 4 blocos, né? São os orixás da terra, os orixás da água, os orixás do fogo e do ar, né? Então você tem lá, por exemplo, no sul a água e assim por diante, né? No leste o ar, no oeste a terra, não é isso? Eu só tenho uma confusão ali com o sul e o norte. Um deles é água, o outro é fogo, enfim. Mas de qualquer forma, o objetivo aí é dizer o seguinte, que em cada vertente, em cada doutrina, vai ter uma série de orixás, todas fundamentadas para aquela vertente, para aquela egrégora, para aquela doutrina. Não dá para abraçar o mundo e ter 500 mil orixás, porque nós não temos capacidade humana de cuidar de todos eles. Percebe que, eu vou falar da minha prática, por exemplo. Na minha prática, eu tenho lá 17 orixás para cultuar. Desses 17 orixás, eu não consigo fazer uma gira por ano para cada um deles. Por que não? Porque se eu fizer uma gira por ano para cada um deles, eu vou fazer um culto a orixá mais de uma vez por mês, que são 12 meses e 17 orixás, não é isso? 5 meses vai ter que ter 2 cultos. Não dá, não é isso? Ou seja, eu não vou dar atendimento na minha casa, eu vou ficar só cultuando o orixá. Ah, mas não é bom só cultuar o orixá? É bom só cultuar o orixá. Mas o adepto de Umbanda, ele vai no terreiro querendo receber um passe, querendo receber a palavra de um guia. E se toda vez que ele for na minha casa, ele falar, não, hoje eu estou cultuando orixá, hoje eu estou cultuando orixá, hoje eu estou cultuando orixá, o que vai acontecer? Ele não vai mais, né? As pessoas vão se afastar. E nós cultuamos orixá no dia a dia. Ou seja, quando eu vou abrir a gira na minha casa, por exemplo, eu chamo Ogum e ali eu estou cultuando Ogum. Quando eu vou abrir uma outra gira, eu chamo Xumaré, eu estou cultuando Xumaré. Quando eu vou abrir uma outra gira e eu chamo lá Oxóssi, eu estou cultuando Oxóssi naquele momento. Então nós fazemos um misto entre o orixá e a própria gira. Se eu tivesse lá 500 orixás, eu não poderia cultuar, não teria dia suficiente. Mesmo que eu fizesse um por dia, eu não teria dia suficiente para cultuar eles uma vez por ano. Então você pode sim agregar na sua casa os orixás que você quiser, desde que eles tenham um fundamento e esse fundamento seja firme e bem conceituado na sua egrégora, na sua casa. Agora, agregar orixás simplesmente por agregar, simplesmente por quantidade, aí eu já acho que você está fugindo um pouquinho do contexto da religião de Umbanda, que é principalmente a simplicidade, tá certo? Então, muito obrigado por ter acompanhado essa aula. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço para você. Axé.